Ele tinha voz firme, olhar decidido e passos que ressoavam com convicção. Todos na pequena cidade o conheciam como o pastor Elias, um homem de fé inabalável, respeitado por seus sermões intensos e sua presença marcante. Carregava a Bíblia como se fosse escudo e espada ao mesmo tempo. Em cada culto, sua voz ecoava com força, denunciando o pecado, alertando contra a idolatria, guiando seu povo com a certeza de quem acredita estar no caminho certo. Sua igreja, embora modesta, vivia lotada. Para ele, esse era o sinal de que estava sendo usado por Deus, mas talvez fosse apenas o reflexo do seu orgulho. Na verdade, Elias sempre carregou um incômodo silencioso dentro de si, uma repulsa antiga, quase instintiva por tudo que lembrasse o catolicismo. Não suportava imagens, não entendia os rituais, e entre todas as coisas que rejeitava, havia uma que lhe despertava desprezo particular: o rosário. Para ele, aquelas contas eram símbolo de engano, superstição e cegueira espiritual. Dizia que quem se apegava a elas havia se afastado da verdadeira fé. Costumava afirmar em suas pregações: só Jesus salva. Não há intercessor senão ele. E quando alguém ousava mencionar a Virgem Maria, seus olhos se estreitavam com indignação. Considerava idolatria qualquer demonstração de afeto à mãe de Jesus. Essa convicção se tornou um pilar em seus discursos. Era quase como uma missão pessoal desmascarar, diante dos fiéis, o que chamava de falsas doutrinas. E, curiosamente, quanto mais combatia aquilo que não compreendia, mais a sua autoridade crescia. Se você já passou por algo semelhante, de questionar ou até zombar do que não entende, deixe nos comentários. Às vezes, é no nosso maior desprezo que Deus planta o terreno do nosso reencontro. Foi numa manhã de sábado que tudo começou a mudar. O sol iluminava a praça central, onde Elias realizava um culto ao ar livre. A multidão o cercava atenta. Ele falava com fervor, denunciando as artimanhas do inimigo. Quando seus olhos se fixaram numa senhora sentada num banco de pedra, ela estava com os olhos fechados, os lábios se movendo suavemente, entre os dedos um rosário. Aquilo o irritou profundamente. Olhem aquilo! E disse, apontando para ela: o inimigo se infiltra até nos nossos encontros com esses símbolos vazios. Esse colar de contas não salva ninguém, só Jesus salva. A multidão murmurou. Alguns riram. Outros olharam para a senhora com reprovação, mas ela não reagiu. Apenas baixou a cabeça, fez o sinal da cruz e continuou rezando. Foi nesse instante que algo estranho aconteceu dentro dele. Um silêncio profundo se instalou em seu peito, como se por um breve momento o céu houvesse fechado os ouvidos. Mas Elias ignorou. Continuou pregando com ainda mais intensidade, tentando sufocar aquela sensação incômoda. Nos dias seguintes, tentou esquecer o ocorrido. Mas a imagem daquela senhora serena, imóvel diante das críticas, não saía de sua mente. Aquela calma, naquele olhar de compaixão que ela lhe lançou, começaram a desestabilizar algo que ele sempre acreditou inabalável: sua certeza. Mas foi o que aconteceu com seu filho, que abriu a primeira rachadura real em seu orgulho. David, seu único filho, de apenas 8 anos, começou com uma febre leve, nada que preocupasse inicialmente. Mas em 2 dias a febre se transformou em convulsões. Os médicos não sabiam o que estava acontecendo. A cada exame inconclusivo, a angústia de Elias aumentava. Ele orava, ayunava, clamava com todas as forças, mas tudo parecia ficar no ar, preso no teto. O silêncio de Deus se tornava insuportável. Foi aí que Elias sentiu pela primeira vez algo que sempre negou sentir: medo. Um medo paralisante, do tipo que desmonta qualquer discurso, qualquer teologia, qualquer orgulho. Na madrugada em que seu filho foi internado pela 3ª vez, ele se viu ajoelhado no quarto de hospital, completamente sem palavras. A fé que sempre pregou naquele momento parecia um eco distante. E então, naquela mesma madrugada, ele teve um sonho. Na visão, David aparecia dormindo serenamente nos braços de uma mulher, envolta num manto azul. Ela o olhava com ternura, e em seus olhos havia uma tristeza doce. Quando Elias tentou se aproximar, ela apenas disse, com voz suave: ele vai ficar bem. Mas você precisa abrir o coração. Ele acordou suando frio. Tentou afastar a lembrança, dizendo a si mesmo que era apenas uma ilusão do cansaço. Mas aquele olhar o acompanhava em cada momento do dia. No hospital, durante uma visita noturna,
algo o fez parar. No chão, ao lado da cama de Dave, havia um rosário esquecido. Não sabia de quem era. Talvez alguma visita, talvez da enfermeira. Pegou o objeto apenas para guardá-lo, mas ao tocá-lo, um calafrio subiu por sua espinha. Era como se aquele objeto simples carregasse uma paz que ele nunca havia experimentado antes. Bobagem, murmurou, e o colocou no bolso. Mas aquela noite, o sonho se repetiu. A mesma mulher. O mesmo manto azul. E agora ela dizia, você não precisa entender tudo agora. Só confiar. Ao acordar, Elias não resistiu. Pegou o rosário, olhou para ele por longos minutos. E pela primeira vez na vida murmurou, Maria, se estás realmente próxima de Deus, intercede por meu filho. Não foi um grito. Não foi um apelo. Foi um sussurro nascido do desespero e da humildade. E talvez tenha sido isso que fez toda a diferença. No dia seguinte, David acordou. Fraco sim, mas sorrindo. Seus olhos brilhavam. Quando viu o pai, disse baixinho, Papai, sonhei com uma senhora de azul. Ela disse que ia cuidar de mim. O coração de Elias quase parou. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Ele apenas se ajoelhou e chorou. Chorou como nunca havia feito. Não de dor, mas de rendição. Você já viveu um momento assim? Um ponto de ruptura em que tudo que você acreditava ser firme começa a se desmanchar? Comenta aqui se alguma vez sua fé foi transformada pelo silêncio de Deus ou pela força inesperada de um simples gesto. Naquele hospital ele não era mais o pastor Elias. Era só um pai, um filho, um homem que pela primeira vez deixava o orgulho de lado para ouvir com o coração. Na próxima parte, eu continuo essa travessia, a jornada do reencontro, com aquilo que ele sempre combateu e que, no fundo, o esperava com os braços abertos desde o começo. A madrugada era fria e silenciosa. No quarto de hospital, Elias permanecia sentado, imóvel, com o rosário ainda guardado no bolso. Os aparelhos emitiam sons ritmados, mas sua mente estava em outro lugar. Ele sentia como se estivesse suspenso entre dois mundos. Um onde a fé era construída com discursos e certezas, e outro onde tudo que restava era o silêncio. Um silêncio que gritava. A imagem do sonho ainda estava viva em sua memória. Aquela mulher de azul serena, segurando seu filho com ternura, havia deixado marcas que nenhuma teologia explicava. Ele tentava racionalizar, mas seu coração já não obedecia à lógica de antes. E então, sem saber por que exatamente, pegou o rosário. Seus dedos passaram pelas contas, como quem toca algo proibido, mas necessário. O peso daquele objeto era diferente agora. Não era mais símbolo de erro. Era a esperança. Ele olhou para o rosto pálido de David. O menino dormia, os cílios longos descansando sobre a pele fina. Elias respirou fundo. Fechou os olhos e disse quase sem som as palavras que sempre evitou. Ave Maria, cheia de graça. A oração lhe escapava com dificuldade. Não lembrava todos os trechos, mas seguiu, tropeçando entre uma palavra e outra. E quanto mais rezava, mais sentia o peito se abrir, como se estivesse voltando a uma casa da qual nunca deveria ter saído. Naquele instante, sua esposa entrou. Encontrou o marido de olhos fechados, segurando o rosário com as duas mãos. Ela não disse nada, apenas se aproximou e sentou ao lado dele. Quando terminou a oração, Elias a olhou e, com a voz embargada, disse que estava apenas pedindo ajuda. Ela sorriu e respondeu baixinho que Maria sempre escuta, mesmo quando a gente passa a vida inteira sem falar com ela. E naquela noite, pela primeira vez em anos, eles rezaram juntos. Não era uma reza perfeita. Não havia frases decoradas nem vozes altas. Mas havia verdade. Dois corações quebrados, unidos num pedido simples e sincero. Quando terminaram, se abraçaram em silêncio. Era como se algo invisível os envolvesse ali. Paz. Uma paz inexplicável. Ao amanhecer, o médico entrou no quarto com um sorriso discreto. Disse que David havia reagido bem à medicação, que os exames, antes confusos, agora mostravam sinais de melhora, e que, se tudo continuasse assim, em poucos dias ele poderia voltar para casa. Elias olhou para o filho, que começava a abrir os olhos lentamente. O menino sorriu. Um sorriso frágil, mas verdadeiro, e então disse com voz baixa que tinha sonhado de novo com a senhora de azul, que ela lhe dizia que tudo ficaria bem. Elias se ajoelhou, não por formalidade, mas porque suas pernas não conseguiam
mais sustentar tanto sentimento. Chorou, não de medo, mas de gratidão. A fé que ele havia combatido durante anos agora se tornava chão. Ele não compreendia tudo ainda, mas já não precisava. Nos dias que se seguiram, Elias não largou mais o rosário. Continuava sem entender muitas coisas, mas agora se permitia viver. Rezava no silêncio com humildade. Tocava as contas devagar, como quem aprende uma nova forma de se comunicar. Descobriu que cada Ave Maria era um passo, que cada mistério era uma porta, e que o silêncio da oração dizia muito mais do que suas antigas palavras afiadas. Ao voltar para casa, percebeu que sua vida já não cabia mais no molde antigo. Tentou pregar como antes, mas sua voz já não carregava a mesma força. O púlpito, antes seu trono, agora parecia alto demais. As palavras saíam, mas não tocavam como antes. Era como se Deus o estivesse convidando a descer, a escutar, a ser pequeno. Ele resistiu. Tentou continuar, mas a verdade é que o homem que voltava daquele hospital já não era mais o mesmo. Então decidiu se afastar. Parou de pregar por um tempo. Passou a visitar a igreja católica da cidade, discretamente. Sentava nos últimos bancos, apenas observava. Ouviu a missa inteira em silêncio. E ao ver a consagração, sentiu uma força diferente percorrer o corpo. Aquilo que ele havia rejeitado tantas vezes agora lhe parecia familiar. Um dia decidiu procurar a Senhora do Rosário, aquela mesma mulher que ele havia zombado na praça. Dona Cecília. Bateu à porta da casa dela, nervoso. Quando ela abriu, ele ficou mudo por alguns segundos. Por fim, conseguiu pedir perdão. Disse que não sabia, que não entendia, que agora via com outros olhos. Ela sorriu com doçura. Disse que a Mãe do Céu já havia o perdoado há muito tempo e que às vezes Deus usa a dor para quebrar o orgulho. Elias agradeceu e foi embora com um folheto do terço nas mãos. Leu cada linha com atenção. Rezou como se estivesse escutando a voz de uma mãe pela primeira vez. Se você está ouvindo isso e sente que alguma parte da sua fé foi ferida pelo orgulho ou pelo medo de se abrir ao que não entende, comenta aqui embaixo. Às vezes, um simples gesto de humildade é o que falta para que o coração comece a se curar. Elias passou a viver de forma diferente, mais simples, mais em silêncio. Rezava todos os dias. Caminhava pela cidade com um rosário no bolso. Não fazia questão de ser notado. Já não pregava para multidões. Mas a maneira como tratava as pessoas era sua nova pregação. A fé que nasceu ali não era feita de palavras. Era feita de gestos, de escuta, de reverência, de amor. Era a fé de quem foi quebrado. E aos pedaços, reconstruído por mãos que ele nem acreditava existirem. Aquela manhã foi diferente de todas as outras. O sino da igreja tocava ao longe. E o sol atravessava a janela com suavidade. Elias estava sentado em silêncio, segurando o rosário como quem segura a mão de alguém querido. As contas passavam devagar entre os dedos. Já não era esforço, já não era medo. Era encontro. A oração que antes lhe parecia estranha, agora era abrigo. E naquele abrigo ele estava sendo curado. Aos poucos ele começou a retornar à vida. Não à vida antiga, cheia de certezas gritadas e julgamentos apressados. Mas a uma vida nova, uma vida que sabia escutar, que reconhecia sua pequenez, uma vida que começava com silêncio e terminava com gratidão. Voltou a frequentar a igreja com mais frequência. Nunca se anunciava. Chegava cedo, sentava-se nos últimos bancos e apenas observava. No início, alguns estranharam. Afinal, era o pastor Elias, aquele que tantas vezes se colocou contra tudo aquilo. Mas ele não se importava. Seu orgulho havia sido desfeito. E agora, ele sabia que a fé verdadeira não precisava de plateia. Nas missas ouvia com atenção. Cada palavra parecia tocar partes esquecidas de sua alma. Sentia algo diferente no ar, como se estivesse respirando fundo depois de anos sufocado. Não precisava entender tudo. O que importava era a presença. E nessa presença havia consolo. Um dia, durante a consagração, viu o padre elevar a hóstia e dizer aquilo que tantas vezes ouvira antes. Isto é o meu corpo. Mas naquela manhã, as palavras o atravessaram de um jeito novo, e pela primeira vez, sentiu que aquilo era real, que Jesus estava ali. Não como símbolo, não como ideia, mas como verdade viva. Chorou. Não de tristeza, mas de reencontro. Sentia-se em casa, e entendera, enfim, que o altar onde se ajoelhava era o mesmo, onde o amor havia se derramado,
por ele desde o início. Começou a estudar discretamente sobre a fé católica. Lia livros, assistia vídeos, buscava compreender aquilo que antes zombava. E quanto mais conhecia, mais se apaixonava. Descobriu os santos, descobriu a história da igreja, descobriu que por trás das imagens havia vidas que haviam sido queimadas por amor, que por trás de cada oração havia uma entrega. Descobriu que o que ele chamava de idolatria era muitas vezes só ignorância, e que o que ele chamava de tradição morta era na verdade uma herança viva de fé. Sentiu vontade de recomeçar, mas não como líder, não como alguém que ensina. Sentia que agora precisava apenas viver, ser pequeno, ser aprendiz. Era como se Deus o convidasse a ser só mais um no meio da multidão. E isso não o diminuía. Pelo contrário, era ali que ele finalmente se encontrava. Reatou laços com antigos amigos que ele mesmo havia afastado por divergências religiosas. Pediu perdão. Contou sua história. Muitos se emocionaram. Outros apenas ouviram em silêncio. Mas dentro dele havia paz. Não precisava mais convencer ninguém. A única coisa que queria era amar. Voltou a rezar o terço todos os dias. Às vezes em casa, às vezes caminhando pela cidade. Era como respirar. E em cada Ave Maria, sentia que estava mais perto do coração de Deus. Entendia, com o tempo, que Maria não era uma barreira. Era uma ponte, que ela não tirava a glória de Jesus. Pelo contrário, levava até ele de um jeito que só uma mãe pode fazer. E como filho, agora ele sabia o quanto precisava dessa ternura. Sua mãe, que sempre rezou por ele em silêncio, agora o observava com lágrimas nos olhos. Nunca o cobrou, nunca o pressionou, mas agora via o filho voltando aos poucos, como quem retorna de uma longa viagem. E quando o via com o rosário nas mãos, apenas dizia obrigada. Elias entendia. Aquele obrigada não era para ele, era para ela, a que nunca desistiu. Hoje Elias não é mais pastor, tampouco faz questão de títulos. É apenas um homem que foi quebrado por dentro e reconstruído pelo amor. Um homem que descobriu a fé verdadeira, não na força das palavras, mas na delicadeza do silêncio. Ele já não fala alto, não prega com veemência, mas sua vida fala. E o jeito como olha, como escuta, como reza, diz mais do que qualquer sermão. Se essa história chegou até você e de alguma forma tocou o seu coração, talvez não seja por acaso. Talvez seja a hora de você também olhar com outros olhos para aquilo que um dia julgou. Talvez seja o momento de deixar o orgulho de lado e deixar que o amor fale primeiro. E se quiser caminhar com a gente nessa jornada de fé e reencontro, se inscreve aqui no canal. Não por número, mas porque juntos, compartilhando histórias assim, nos tornamos mais fortes. Hoje Elias caminha leve. Ainda tem dúvidas, como todos. Ainda erra. Ainda se levanta, mas agora sabe que nunca está sozinho. E quando se sente fraco, apenas segura o rosário com força, como quem segura a mão de uma mãe que nunca o abandonou. Ele costuma dizer que o maior milagre de sua vida não foi a cura do filho. Foi a própria conversão, a transformação que aconteceu no seu interior, a quebra do orgulho, a abertura do coração, o reencontro com a verdade e o abraço silencioso da mãe que esperava por ele desde o primeiro dia. E talvez seja isso que Deus quer de cada um de nós. Não uma fé perfeita, mas um coração disposto, uma alma aberta e a coragem de voltar, mesmo depois de tanto tempo, mesmo depois de tanta resistência. Voltar não por medo, mas por amor. Porque às vezes o maior milagre não é algo extraordinário. É a descoberta de que o céu sempre esteve ali e que por mais que a gente tenha fugido, sempre há um caminho de volta. Sempre há uma mãe esperando com os braços abertos e um Deus que silenciosamente nos reconstrói com amor.